Hello, povo! Eu fiz essa introdução aí porque eu não tinha ideia de intro e tá bom, ignora e tá ótimo. Mas enfim, bora pro vídeo então, né? Bom, se não me conhece, meu nome é Helena, prazer, e bom, hoje eu vim falar de um assunto que aconteceu recentemente, que foi a minha cirurgia pra eu retirar um hemangioma que eu tinha no meu rosto. E aqui eu vou responder as perguntas de vocês, falar sobre o procedimento, a cirurgia e a minha recuperação, como tá sendo. E foi há cerca de 3 dias atrás. Bom, eu tava sumida, eu não tinha informado ninguém do canal sobre isso, mas foi isso por causa que eu sumi pelos 8 dias. Bom, o hemangioma era na minha bochecha, o que me dificulta de fazer algumas coisas simples do dia a dia, como até falar, que vocês podem perceber que eu tô falando meio engessado, porque neste momento tá doendo. E eu vou responder as perguntas de vocês daqui a pouco, vou mostrar as fotos que eu tirei durante esses dias e essas coisas. Primeira parte, o que é um hemangioma? O hemangioma é um tumor benigno, não canceroso, formado por um emaranhado de vasos sanguíneos que se multiplicam de forma anormal. Pode ser superficial, aparecendo na pele como uma mancha avermelhada ou arroxeada, ou interno, como no fígado e nas vértebras. Hemangioma infantil é o tipo mais comum, surge logo após o nascimento ou nos primeiros meses de vida. Costuma crescer rapidamente e, na maior parte das vezes, regride e desaparece sozinho até os 10 anos de idade. Hemangioma interno é frequentemente descoberto de forma acidental em exames de imagem como a ultrassonografia ou ressonância magnética. O hemangioma hepático no fígado e o hemangioma na coluna são os mais comuns nessa categoria. Daí você me pergunta: mas Helena, quando foi a primeira aparição dele? Porque o hemangioma tem 3 estágios, que no caso é o aparecimento, o segundo é quando ele se diminui ou desaparece, e o terceiro, que pode acontecer sim, é quando ele volta, geralmente na puberdade. O meu, ele tinha sim tido esses 3 estágios. O primeiro foi quando eu tinha lá meus 1, 2 anos, por essa faixa aí de idade, que minha mãe percebeu. Daí a minha mãe me levou no médico, meu pediatra no caso, e ele falou: mas ela deve ter machucado na escola, batido a escova e tudo mais. Só continuou observando, mas não precisa se preocupar. O que aconteceu? O médico comeu barriga. Realmente minha mãe tirou da cabeça isso, né? Porque se o pediatra falou pra você: olha, não precisa se preocupar, você não vai se preocupar, né? Mas daí o meu sumiu, realmente. A gente benzeu, mas sumiu. Só que durante um tempo atrás, cerca de 1 a 2 meses, 3 meses a 2 meses, na verdade, ele apareceu de novo. Só que daí vamos responder uma pergunta de uma inscrita, no caso. Como você descobriu o hemangioma? Então, a primeira aparição dele foi desse jeito, quando eu tinha meus 1 a 2 anos. Mas, quando ele voltou, foi há cerca de 2 meses a 3 meses, né? E, bom, assim, eu tava tomando banho, fui lavar meu rosto e daí eu percebi uma bolinha, assim, que era... Porque o meu era superficial e interno. Daí ele ficava arroxeado e dava pra sentir, sabe? E daí eu pensei: deve ser uma espinha interna que deve estar evoluindo ainda, vou deixar quieto, eu passo a ser só machucadinho, um verde de pernilongo, daí eu deixei. Daí foi alguns dias e ele começou a arroxear. E ele, assim, fazia umas 3 semanas e ele não tinha mudado, nem crescido, nem diminuído, só trocava de cor, sabe? Daí ele ia ficando mais forte a cor. Daí eu pensei assim: eu vou falar com a minha irmã, porque minha irmã entende dessas coisas, e qualquer coisa eu conto pra minha mãe, né? Daí eu fui lá, falei com ela, daí ela falou que deveria ser só uma espinha interna mesmo, só que ela falou que daí demorava pra essas coisas nascer, crescer e sumir assim do nada, sabe? As espinhas internas. Daí eu deixei, né? Daí eu ainda não conseguiu melhorar assim. Eu pensei: deve ser alguma coisa a mais, né? Daí eu fui lá, contei pra minha mãe, e minha mãe começou a examinar, assim, não examinar, né? Mas ela foi analisar. Ela viu que não sarava nem nada, até que um dia ela teve coragem de apalpar, sabe? Daí, na hora que ela apalpou, ela viu que o negocinho tinha raiz. Daí a gente conversou com a minha avó, com a minha tia também, ela falou que era só espinha interna, que ia sarar, mas aí minha mãe ainda tava com aquela suspeita, sabe? Daí o que a gente fez? Um dia, minha madrinha, no dia do meu aniversário, veio aqui em casa. Daí ela apalpou também e viu que tinha raiz e estava encapsulado. O que minha mãe chegou à conclusão que deveria ser o negócio de quando eu era pequena. Só que daí ela falou que deveria ser outra coisa. Poderia ser a mesma coisa, só que... não a mesma. Da mesma espécie, só que nascido outra, sabe? Daí ela me levou pra fazer ultrassom, depois de 1 mês. Daí na hora que a gente fez a ultrassom, a médica falou: olha, é um hemangioma de sangue, que é a junção de sangue em um ponto do rosto. Do meu, no caso, né? Daí ela falou que estava encapsulado, enraizado, estava perto dos nervos, no triângulo de risco, e que a gente teria que fazer uma cirurgia com um cirurgião plástico. Mas minha mãe pensou que era alguma coisa muito, muito séria, né? Porque do nada, assim. Daí a gente saiu. Daí a gente foi conversar com a nossa dermatologista. Ela examinou tudo certinho, falou as coisas melhor pra gente, fez a gente identificar mais o negócio, explicar e tudo mais. E ela falou que ia ser uma cirurgiã. E nisso, daí ela passou o contato dela pra minha mãe.
E quando ela passou, a gente foi conversando, mandando fotos, essas coisas. Porque antes a gente já tinha mandado foto pra dermatologista. Só que ela pensou que era realmente uma espinha interna. Ou seja, tava mascarada esse tempo todo. Agora, respondendo o comentário da Yuna, que foi o porquê pra que serve essa cirurgia que eu fiz. Bom, é mais ou menos assim. Tanto por estética, tanto pela minha saúde. Porque se eu deixasse ele aqui, ele ia fazer o mesmo processo de novo. Provavelmente. Ou ele só ia... Ou ele ia fazer o processo, né, de sumir, desenvolver de novo, e essas coisas, e ficar lá permanentemente. E às vezes eu não ia conseguir tirar daí. Ou ele iria indo subindo até chegar no meu olho. Ou seja, a gente preferiu tirar agora. Além de que também é um pouco de estética. Porque ele fica roxeado, né? O meu ficava. Além de ficar sinal, né? Mas também outra coisa é porque a gente tava preocupado com o que seria. Hoje em dia, depois da cirurgia, a gente levou direto pra biópsia. Ou seja, pode não ser um hemangioma. Assim, tem a maioria das chances de ser um hemangioma. Mas vai que, né? E é isso, por isso que eu fiz. Agora, respondendo a pergunta de duas pessoas ao mesmo tempo, porque eu imagino que as duas tenham perguntado a mesma coisa, sobre durante a cirurgia, se foi desconfortável e como eu me senti. Bom, eu peço agora, se você tiver algum problema só de escutar eu falando de sangue, ou ter agonia, ou qualquer coisa, pula essa parte, porque eu vou falar sobre os processos da cirurgia, mais ou menos, e como eu me senti, porque eu não fiz anestesia geral, eu fiz anestesia local, ou seja, eu sei o que aconteceu. Mas, agora que já deu tempo de pular, vamos embora. Bom, durante a cirurgia, só na hora que eu entrei na sala, a moça demorou 1 hora pra nos atender, sabe? E, assim, a médica é muito porreta, mas muito, muito mesmo. Tanto que ela fazia a cirurgia sozinha. Só ela e Deus na sala. E o paciente, né? Mas daí, como eu sou menor de idade, a minha mãe foi comigo. Mas, enfim. Na hora que eu cheguei, eu tava muito nervosa. Eu não tava nem conseguindo ver a médica falando. Daí, do nada, ela fala assim, vamos? Eu, não. Na verdade, eu não falei isso, né? Mas a minha vontade era essa. Daí, eu deitei na maca. É basicamente uma maca barra cama, sabe? Tava coberta de papel, por causa da higiene, né? Daí, ela colocou um metalzinho nas minhas costas, por causa da cauterização. Ela colocou, ele refletia minhas costas, sabe? Daí eu perguntei pra ela, por que serve isso? Porque, se você não sabe, a cauterização é quando uma veia tá com sangramento, e daí eles queimam essa veia pra ela parar de sangrar. Daí ela colocou isso e avisou minha mãe que quando ela estiver cauterizando, ela não poderia segurar minha mão, porque minha mãe ficou segurando minha mão o tempo todo. Mas enfim, daí ela colocou um pano no meu rosto, onde eu não podia mexer no pano e nem respirar muito forte, o que aconteceu de primeira, porque eu respirei muito forte, acabou que caiu, mas daí ela deixou eu colocar de volta. E o pano tinha só um furo no lugar onde ela ia retirar o hemangioma. Daí ela pegou o bisturi, pegou a anestesia primeiro, que daí era tipo anestesia esqueci o nome, dentista, e aplicou na minha pele. Doeu bastante na hora e latejou. Só que ela não tirou a anestesia, ela continuou com a anestesia ali. Ficou por uns 20 segundos, mas daí depois desses 20 segundos, ela tirou e abriu. Eu não olhei durante todos esses momentos, porque eu chorei muito. Assim, do começo ao fim eu chorei, porque, né, minha primeira cirurgia, essas coisas e tal. Mas o que eu acho que ela fez, mais ou menos. Minha mãe falou que o corte foi muito fundo, porque o hemangioma tava muito pra dentro. E daí, nisso, passou mais ou menos 3 camadas no meu rosto, pra conseguir pegar. Minha mãe fala que ela pegou o hemangioma e ela puxava e cortava os coros de baixo que tinha no hemangioma. Daí ela cauterizou a minha veia umas 3 vezes. Depois ela fechou com 3 pontos. Inclusive ontem eu tirei o curativo e eles estão perfeitos. Foi um corte pequeno. Da pele, assim, os pontos foram muito pequenos. Tanto que ela tinha a mão levíssima. Não ficou sinal, não ficou roxo, nada. Ela é ótima. Mas o corte foi muito fundo, o que fez sangrar bastante. O meu hemangioma, ele não era muito grande. Mas na profundidade que ele tava, era perigoso. Mas agora essa é a resposta dessas 2 perguntas. Bom, respondendo a outra pergunta. Você está sentindo muita dor ou sua recuperação está indo bem? Bom, minha recuperação foi muito boa, graças a Deus. Bom, em menos de uma semana eu já tava fazendo maquiagem, logicamente longe do rosto. No dia que eu tirei os pontos foi tudo certinho, menos de 3 minutos. Eu não senti muita dor, graças a Deus. Só senti no dia que eu não tomei meus antibióticos, porque eu tomava 3 remédios todo dia. Daí depois de uns 5 dias eu fui lá, tirei o ponto, tirei o curativo e tá tudo certo. Eu já tô num dia mais avançado porque eu não tava conseguindo gravar. Mas hoje em dia tá bem melhor. Só tá com uma cicatriz e ainda tá cicatrizando. Faz cerca de 1 mês já. Mas é isso. Como é a sensação de fazer uma cirurgia? Bom, não é nada agradável. Você não sente muita dor se tiver com a anestesia bem aplicada no local, mas que não é legal, não é não, porque é bem desconfortável, tanto que você não pode nem respirar direito. Eu chorei do começo ao fim, mas nós passamos por isso, né? Como você se sentiu e como você se sentiu depois da cirurgia? Bom, eu imagino que sejam as mesmas perguntas, então vamos lá. Depois que eu saí da cirurgia, a moça fez o curativo pra mim, conversou sobre, mas eu tava no mundo da lua. Porque
Eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa que na hora que eu saí, o metalzinho que tava nas minhas costas estava suando, estava pingando suor. Eu tava suando frio. Na hora que eu levantei, tudo rodou. Eu tive que beber água na hora porque eu tava tendo ânsia de vômito. E eu tava muito nervosa. Eu não parava de chorar 1 minuto. E eu não consegui entender nada do que a médica falou, mais ou menos. Porque o meu nervosismo foi a 1000. E depois, doeu bastantinho, sim. Eu tava tomando bastante cuidado. E depois disso, eu fui no shopping tomar sorvete. Porque eu tava pedindo desde o começo da cirurgia. E eu ganhei alguns mimos, que daí é maquiagem, essas coisas. Mas foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu infelizmente não consegui trazer fotos e vídeos porque eu não tive tempo de recordar tudo e desculpe por demorar tanto assim pra sair. Mas eu espero que tenham gostado e foi isso. Espero vocês até a próxima.